Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas de todo o Brasil! É um prazer estar aqui com você novamente. E, doutor, pode perceber, né? Você tá vendo que eu tô aqui no quarto, eu tô de boa com você. Olha só, eu tenho uma novidade para te contar. Eu construí uma estrutura aqui de estúdio que a gente chama de home office. E junto a esse estúdio você vai ser contemplado com muita coisa legal. Pedro, como assim eu vou ser contemplado? Doutor, a ideia é fazer disso aqui um verdadeiro cantinho de criação de conteúdo. Pode perceber que aqui eu não tenho quadro, eu não tenho canetão. Aí você vai dizer, Pedro, mas você vai dar aula nesse canto? Doutor, sim, com a ajuda da tecnologia. Como assim, Pedro? Olha só que legal. Eu tenho um projeto que eu quero começar com você, aqui no YouTube inclusive, que é um projeto que eu vou trabalhar com videoaulas fazendo aqui no home office mesmo, mais tranquilinho. E a partir disso, você vai poder assistir cara a cara, estando literalmente dentro da minha casa aqui comigo, né, me entendendo um pouquinho, com aquela dinâmica de aula que você já vê normalmente quando a gente está entablado, quando a gente está naquela correria toda com você. Então eu com o SmartPaul nós decidimos fazer isso com você, abrir um projetinho novo voltado para estas videoaulas que eu vou trazer uma série de temas, muitos temas legais para a tua prova, que eu tenho certeza que quem usufruir vai ter muita vantagem em relação a outras pessoas. Tudo bem? Vamos lá. Como é que vai funcionar, portanto, esse projeto, doutor? Esporadicamente, com uma certa rotina que eu vou dividir, sempre divulgando para vocês, normalmente no meu Instagram. Quem não me acompanha, por favor, siga aí Pedro_Canesim, que lá eu vou colocar para você uma série de dicas, uma série de lives que eu vou fazer diretamente com você e carregar para você no YouTube. Doutor, todo e qualquer comentário, desde que feito de maneira educada, desde que feita de maneira polida, são comentários muito bem-vindos. Críticas, tanto construtivas quanto destrutivas, a gente sabe que faz parte do show, tudo bem? Por isso que eu vou pedir para você que a cada aula você deixe um comentário, dá o seu like aí, para a gente poder ter esse feedback, se você está gostando, se você não está gostando, o que você está achando no geral destas aulinhas aqui. A ideia é justamente fazer algo mais informal mesmo. Eu vou fazer uso não de um quadro aqui com você, mas de uma tela de slide. Aí você vai dizer, Pedro, mas você vai dar aula em slide? Claro que não, meu filho. Eu vou usar slides muitas vezes em branco. A gente não vai perder aquele contato, por exemplo, de esquemas, estudos dirigidos, que são sempre muito bem-vindos para você que é concurseiro na hora de criar o seu mapa mental, na hora de criar o seu caderno de estudo. Bacana? Então isso a gente não vai perder, tudo isso vai ser feito aqui na nossa mesinha aqui do lado, junto com você na hora e ao vivinho aqui com você diretamente. Bacana? Então, olha só, como é um projeto novo, vez ou outra você vai me ver olhando para um lado, olhando para o outro, às vezes meio perdido. Já peço desculpa de antemão, porque para escrever nessa porra dessa mesinha é horrível, cara. A minha coordenação motora não está tão bem treinada, então já peço de antemão para você, desculpe-me. Igual diz o professor Alexandre Soares, não é verdade? Ele fala, desculpe-me. Nesse caso, você está se desculpando por quê, Pedro? Porque às vezes a minha letra não vai ficar tão agradável quanto vocês estão, como vocês estão acostumados nas minhas aulas no presencial. Mas faz parte do show, a gente vai treinando e a gente vai melhorando com o tempo. Bacana? Já que o projeto é novo, nada melhor do que nós trabalharmos temas novos com você. E você certamente já sabe do que eu estou falando. Doutor, falou de tema novo, eu não preciso dizer qual é a lei que marcou a virada entre 2019 e 2020. Sem dúvida, o pacote anticrime é a primeira aula desse mutirão que nós vamos fazer aqui com você diretamente no YouTube e vai ser publicado com o tempo, sempre sendo avisados nos nossos Instagrams, não é? Qual o nosso Instagram, Pedro? Segue aí SmartPaul, _carreiras, _policiais e Pedro _canesim. Sempre vai ser divulgado lá as aulas que nós fomos upando aqui no YouTube. Sem dúvida, também se inscreve aí no canal para você receber a notificaçãozinha sempre que nós formos ao ar. Bacana? Legal? Bom, Pedro, você já falou que você vai começar com o pacote anticrime, mas o que mais precisamente você vai trabalhar dentro dele? Doutor, as aulas que eu vou trabalhar com você do pacote anticrime não vai abordar todo o pacote anticrime. Pedro, por quê? Porque o pacote anticrime ele reflete em várias áreas do direito. E aqui, para nós, a importância principal e primordial é, de fato, as carreiras policiais. Eu, você sabe bem, sou um professor com expertise na área de carreiras policiais e é por isso que eu vou trazer para você apenas os dispositivos
que para nós são importantes em se tratando dessa carreira. PRF, Polícia Federal, perito, delegado, escrivão, agente, investigador, todos poderão aproveitar, porque serão questões que muito certeiramente serão cobradas ao longo do ano de 2020. Bacana? Com aquela dinâmica de aula, com aquela energia, eu já vou começar com você diretamente o pacote anticrime. Bacana? Doutor, o pacote anticrime ele foi uma lei, é uma lei sancionada no finalzinho de 2019 e esta lei alterou diversos dispositivos. Eu, nesta aula, vou trazer para você quais foram os dispositivos penais que você precisa se preocupar no que diz respeito ao pacote anticrime. Bacana? Portanto, uma aula super atualizada, super redondinha para você poder aí fazer as suas anotações no caderno. Outra pergunta, acabei de me lembrar, inclusive, que os alunos vêm me fazendo. Pedro, eu faço o material à parte para o pacote anticrime ou eu simplesmente retifico os pontos do meu caderno? Doutor, eu acho que é muito melhor você adaptar o seu caderno e não criar um material do nada, para não ficar perdido, para você criar efetivamente uma sequência lógica dentro do aspecto do pacote anticrime. Tudo bem? Por isso, eu acho que é melhor se você localizar no seu caderno aquele dispositivo e complementar com aquilo que nós vamos conversar com você aqui na aula. Bacana? Show de bola? Foi? Doutor, vamos começar. Primeiramente, então, nós temos que o pacote anticrime foi sancionado no final de 2019 com uma vacatio legis de 30 dias, cujos efeitos se deram em janeiro de 2020. Nós só temos um problema. O STF, ao apreciar de maneira antecipada o conteúdo da lei, o ministro Luiz Fux, ele suspendeu a eficácia de alguns dispositivos no que diz respeito ao pacote anticrime, ok? E, notadamente, nós temos 3 dispositivos que são muito relevantes aqui para nós. Quer ver só? Me acompanhe aqui na tela só para você entender um pouquinho do que eu estou falando aqui nesse ponto um pouco mais específico. Bacana? Vamos lá? Olha só que interessante, doutor. Eu quero trabalhar então aqui com você o pacote anticrime nesse primeiro aspecto. Ó, perceba, o pacote anticrime é uma lei, bacana, é a Lei 13.964 do ano de 2019. E o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, ele suspendeu alguns dispositivos por tempo indeterminado. Quais são os 3 dispositivos marcantes para nós? Um dispositivo que diz respeito aos inquéritos policiais e os seus respectivos arquivamentos. A questão da prisão em flagrante sem a audiência de custódia, tornando-a ilegal. E também a questão relativa a proibição de atuação do juiz em caso de provas declaradas ilícitas. Esses dispositivos, como você percebe, são dispositivos que você estuda mais na parte de processo penal, ok? Então não vou trabalhar com você nesse momento, porque o tema da nossa aula, quer ver só, vai ser basicamente as alterações relacionadas ao nosso querido Código Penal. Então vamos começar aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, Código Penal. Alterações relevantes no que diz respeito à questão relativa ao Código Penal. Vamos lá? Doutor, volta aqui comigo só para você entender um pouquinho do que eu estou dizendo e conseguir compreender o que você precisa saber para a tua prova. Olha só que legal. Quando nós trabalhamos o Código Penal, o primeiro dispositivo que eu quero salientar com você aqui, que foi marcadamente alterado, é o dispositivo do artigo 25, que ganhou um parágrafo, que é o parágrafo único. Doutor, o parágrafo único do artigo 25, ele inseriu aquilo que a doutrina já está chamando de legítima defesa funcional. Pedro, eu não sei se eu entendi. Volta comigo aqui para o slide, só para você entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer. Olha só que legal. Quando a gente pega diretamente, portanto, o Código Penal, doutor, eu quero que você lembre o seguinte. Lá no artigo 23 do Código Penal, você encontra aquilo que nós chamamos de excludentes, olha só que legal, excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude, você pode gravar de 4 tipos, né? O estado de necessidade, presente lá no artigo 24, ok? No artigo, volta aqui comigo, né? Deixa eu usar minha super borracha agora diretamente aqui. Não é verdade? Apagou aqui diretamente. Opa, não foi, não apagou. Aí, agora vai apagar, pronto. Artigo 24 do Código Penal. Existe ainda a legítima defesa presente lá no artigo 25.
do nosso querido também Código Penal. Existe ainda o estrito cumprimento do dever legal, não tendo artigo pautado diretamente no Código Penal. E existe também o exercício regular de um direito. São as 4 chamadas excludentes reais. O que aconteceu aqui, Pedro? O que seria relevante para nós? Vamos lá. Deixa eu só trocar a cor aqui do pincel, só para você entender como é que isso é importante. Quer ver? Quando a gente pega o artigo 25, é esse aqui que eu quero que você guarde, que ele ganhou o chamado parágrafo, olha só que interessante, parágrafo único. Ele ganhou o parágrafo que é o parágrafo único. E, doutor, o parágrafo único ele vai ser chamado de legítima defesa funcional. É assim que a doutrina já está chamando esse dispositivo que foi inserido aqui no artigo 25. Pedro, como é que funciona na prática essa questão relativa à legítima defesa funcional? Doutor, volta aqui comigo só para você entender o que você precisa saber no que diz respeito à legítima defesa funcional. Olha que interessante. Essa legítima defesa, quando ela foi inserida propriamente dita na lei, ela vai dizer que considera-se em legítima defesa o agente de segurança pública, que repele, você lembra que é injusta agressão a legítima defesa, sim ou não? Ele repele essa injusta agressão sempre que houver prática de um crime que tenha violência ou grave ameaça, havendo o quê? Restrição da liberdade de vítimas, ok? O que marcou principalmente esse dispositivo foi a questão relativa à ponte do Rio Niterói, em que um policial militar, um atirador de elite, ele subiu em cima do ônibus e efetivamente executou uma pessoa que estava fazendo vítimas reféns dentro de um outro ônibus. Tudo bem? Então olha que interessante. Esta legítima defesa funcional, a lei cuidou dos entes que integram a segurança pública. Portanto, policial militar, policial civil, policial federal e policial rodoviário federal, quando eles atuarem notadamente com força letal em crimes em que exista restrição da liberdade da vítima mantida refém, neste caso, este agente encontra-se em legítima defesa. Foi apenas uma expressa previsão daquilo que às vezes causava dúvida na jurisprudência por não haver expressa colocação da lei. Então, por favor, anote essa alteração significativa. Vem comigo para o texto de lei, só para você entender como é que isso pode efetivamente cair aqui para você. Olha só que interessante. Então, o artigo 25, ele ganhou um parágrafo, que é o parágrafo único, que vai dizer o seguinte, ó, observados os requisitos do caput. Pedro, quais são os requisitos do caput da legítima defesa? Quem repele injusta agressão, olha só que interessante, você tem, primeiro elemento, a injusta agressão, ok? Esta injusta agressão pode ser na legítima defesa atual ou até mesmo iminente, sim ou não? Atual ou iminente, ok? Esta pessoa repele injusta agressão, atual ou iminente, sempre com os meios moderados, né? Quem repele moderadamente, os meios devem ser moderados, você também sabe disso, ok? E isto aqui pode acontecer para si ou para outrem, não é verdade? Existe legítima defesa de terceiro, Pedro? Sim, existe, ok? Que seria esse outrem aqui que eu trouxe para você. Bacana? Então, olha só, encontra-se também em legítima defesa o agente de segurança pública. Doutor, perceba que a lei restringiu quem vai poder usufruir desse dispositivo. Esta pessoa repele agressão ou risco de agressão. Cara, por favor, vou até mudar a cor da caneta aqui, ó. Vamos colocar uma caneta vermelha que eu acho que é mais importante. Olha só, risco de agressão também vale, ok? De vítima mantida refém durante a prática de crimes. Pronto. Neste caso, você acabou de entender esse primeiro dispositivo que diz respeito à legítima defesa funcional. Bacaninha? Então esse seria o nosso primeiro ponto de destaque aqui para você. Ok? Então, Código Penal bem tranquilão no que diz respeito a essa parte mais de teoria geral. Doutor, de parte geral do Código Penal, só esta mudança para você que estuda para carreiras policiais foi significativa.
Nós tivemos alterações marcantes também no que diz respeito à parte de penas, teoria geral das penas, ok? E isto não vem caindo normalmente para carreiras policiais, exceto para o cargo de delegado. Do contrário, não se preocupe para a parte de penas e medidas de segurança. Ok? Vai até o artigo 31 que está de bom tamanho para você. Isso se não vier, o que acontece muitas vezes é nem vir em concurso de crimes, que está lá no 69, 70 e 71 do Código Penal também. Ok? Isto é a parte geral. Vamos para a parte especial. Aqui nós temos uma alteração, doutor. Olha só, eu vou plotar para você, mas ela é meio desnecessária. Pedro, por que você acha que ela é meio desnecessária? Me acompanhe. Olha só o que vai dizer. Doutor, o artigo 121, você sabe que é o homicídio. Ele tem o parágrafo 2º, que é o homicídio qualificado. E antigamente eles queriam, no projeto de lei, colocar o homicídio premeditado ou planejado. Eles queriam qualificar a conduta do homicídio que fosse premeditado ou planejado. O que aconteceu é que houve um veto. Um veto em relação a isso daqui, dizendo que a medida não era tecnicamente proporcional. Então, basicamente, se a banca te perguntar se o homicídio premeditado será considerado homicídio qualificado, você tem que dizer que não, bastante tranquilamente. Ok? Vem comigo agora para mais um dispositivo que foi alterado aí do Código Penal. Pedro, qual seria esse dispositivo tecnicamente falando? Vem aqui comigo, olha só. O artigo 141 do Código Penal, ele vai elencar algumas hipóteses que a gente vai chamar de aumento de pena, ok? De 1/3, cuidado com isso aqui, tá? Nos crimes contra a honra. Olha só, o que acontece é que o Poder Legislativo queria inserir um parágrafo 2º no artigo 141, que aumentava até o triplo a pena se o crime contra a honra fosse praticado por meio da internet. O Poder Executivo fez o quê? Olha só, ele vetou tal dispositivo. Então, se a banca te perguntar se o crime contra a honra for praticado por meio da internet, se haverá aumento de pena no triplo, você vai dizer que não, porque esse dispositivo aí também foi vetado. Bacana? Mais um ponto relativo à lei. Agora, eu quero que você preste atenção em mim, porque isso é muito importante. Vamos lá? Roubo. Doutor, o crime de roubo ele foi marcadamente alterado, perceba, pelo pacote anticrime. Pedro, por quê? Nós temos a Lei 13.654 de 2018, que fez o quê? Você sabe que o roubo praticado com uso antigamente, de arma de fogo aumentava a pena de 1/3 a metade no crime de roubo. Você sabe disso. O que aconteceu? Tiraram a arma desse aumento e criaram um aumento específico só para a arma de fogo. E aí a arma de fogo, quem o pratica terá aumento de 2/3. E aí o que aconteceu? O cara que começou a praticar roubo nesse interregno, com faca, por exemplo, esse cara respondia por roubo simples, porque a arma não era de fogo. Meu Deus, olha o gafe da Lei 13.654. O que aconteceu foi o seguinte, doutores. Nós tivemos uma legislação, que é o pacote anticrime, que inseriu, agora sim, a prática de roubo com arma branca. A prática de roubo com arma branca também é uma hipótese de aumento de pena de 1/3 a metade. Vamos ver como é que isso ficou na lei? Me acompanha aqui diretamente no slide, só para você entender um pouquinho. Olha só, nós temos um furo, eu gosto de trazer para você que houve de fato um furo promovido por essa lei, que é a 13.654, em que foi corrigido pela inserção do inciso 8, que aumenta a pena de 1/3 a metade no caso do uso de arma branca, no roubo praticado com arma branca. Olha só, se da violência, então violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de uma arma branca. Bacana? Deu para entender como é que vai ser esse aumento. Muitíssimo importante que você entenda esse furo aí, ok? Outro ponto relativo ao crime de roubo, muito importante. Se a violência, ou a grave ameaça é exercida com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Pedro, eu não entendi. Olha só, a pena nesse caso será aplicada em dobro. Pedro, qual seria a diferença técnica entre uma arma que nós chamamos de arma de porte, uma arma proibida, e uma arma de uso restrito? Meu Deus, doutor, isso é muito importante para você.
a arma de uso proibido ela não é sinônimo de arma de uso restrito. Hoje nós temos os decretos do Legislativo que vão classificar as armas de fogo em 3 tipos. Existem as armas de uso permitido, existem as armas de uso restrito e ainda existem as armas de uso proibido. Pedro, você pode me dar um exemplo de arma de uso proibido, arma que não se pode usar? Doutor, arma química. Arma química, por exemplo, gás cianeto, né? Ácido sulfídrico seria um outro exemplo, ok? Quando a gente tem esses gases, gás sarin, que foi utilizado muito, por exemplo, na Guerra da Coreia, ok? Essas armas elas não são permitidas no Brasil. Então, se o roubo for praticado com emprego, a violência ou grave ameaça, né, no roubo, for utilizado arma de porte restrito ou arma proibida, neste caso, como você viu lá, essa pena ela será aplicada em dobro de 2 a 8 anos, você vai ter o dobro da pena sendo aplicado ao indivíduo propriamente dito. Bacana? Muitíssimo importante esse primeiro aspecto no que diz respeito ao roubo, ok? Lembrando que o Bolsonaro, ele trouxe, antigamente, olha que interessante, as armas de fogo, doutores, elas eram classificadas de acordo com a sua potência em joule. As armas de porte permitido até 400 joules, as de porte restrito acima de 400 joules. O que o Bolsonaro fez? Jogou essa quantidade 4 vezes maior. Por isso que muitas armas que eram antigamente de porte restrito se tornaram de porte permitido. Ok? Isso aconteceu, por exemplo, com alguns modelos de Magnum, isso aconteceu com algumas 9mm, tudo bem? Então hoje é 1600, né, quando a gente pega a questão de quilojoules, na verdade. Ok? Então é muito importante que você entenda essas diferenças do que diz respeito à classificação propriamente dita aí das armas. Tudo bem? Vamos falar de mais uma alteração agora. Agora deixa eu trabalhar com você o crime de estelionato. Doutor, o crime de estelionato você bem sabe que é o crime do artigo 171 do Código Penal. Lá no estelionato, você certamente aprendeu que o estelionato, para que ele aconteça, eu preciso de uma tríade. Eu preciso do falso, na verdade do falsário, eu preciso da vítima e eu preciso de um meio fraudulento. Esta tríade caracteriza o crime de estelionato. Bacana? Lá no estelionato, nós tínhamos como regra que o crime de estelionato, doutores, era um crime de ação penal pública incondicionada, podendo, portanto, o delegado abrir um inquérito de ofício e o MP oferecer a denúncia também de ofício. Bacana? O que aconteceu foi o seguinte, doutor. Olha o que o pacote anticrime fez com o crime de estelionato. Me acompanhe aqui no slide só para você entender um pouquinho como é que isso mudou. Olha só. Artigo 171, que é o crime de estelionato, somente se procede mediante representação. Doutor, hoje o crime de estelionato, como regra, não é mais de crime de ação penal pública incondicionada. Ele é crime de ação penal pública condicionada. Só que a lei blindou alguns tipos de vítimas, que aí sim o crime será de ação penal pública incondicionada. Quais seriam as hipóteses em que o estelionato, Pedro, ele é um crime de ação penal pública incondicionada? Doutor, se a vítima for administração pública direta ou indireta, se for praticado contra criança ou adolescente, deficiente mental ou maior de 70 anos ou incapaz. Doutor, não é idoso, hein? É maior de 70 anos de idade. Bacana? Ponto bastante relevante para nós na prova também, no que diz respeito a essa parte voltada à alteração do crime de estelionato. Deu para entender? Percebeu como é que isso é marcante na sua vida? Doutor, muitos pontos relevantes sendo alterados aqui pelas legislações. E para nós fecharmos a parte do Código Penal e as alterações relativas ao Código Penal, deixa eu trabalhar com você um último crime. Doutor, perceba, antigamente existia o crime de concussão com uma pena de 2 a 8, e existia o crime de corrupção passiva, com uma pena de 2 a 10. Perceba, Pedro, a pena da corrupção passiva, cujo verbo é solicitar, aceitar promessa ou receber vantagem indevida, enquanto lá, no crime de concussão, o verbo é exigir vantagem indevida. Nesse caso, concussão tinha uma pena mais branda que a corrupção passiva. O que o pacote anticrime fez? Ele corrigiu essa situação, trazendo não mais 2 a 8 para a concussão, mas agora de 2 a 12.
houve um aumento de pena. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos, tornando a conduta da concussão de um posicionamento um pouco mais plausível, mais coerente, com uma pena mais grave do que o crime de corrupção passiva. Vem comigo, me acompanha aqui só para você entender um pouquinho isso aqui que eu estou te falando. Olha só, artigo 316 do Código Penal, que é o crime de concussão, a pena agora é de reclusão de 2 a 12 anos e a penalidade de multa. Bacana? Doutor, basicamente as alterações que nós temos relacionadas ao Código Penal são essas. Muito difícil? Será que foi tão difícil assim a gente estudar o pacote anticrime aplicado ao Código Penal? Doutor, não. Aqui você só não estudou os dispositivos da teoria geral das penas. Não se preocupe, porque normalmente não está no seu edital de polícia. Matamos todas as alterações do pacote anticrime relacionadas tecnicamente ao Código Penal. Doutor, foi uma aulinha diferente, espero que você tenha gostado. Sinceramente, eu peço novamente para você deixar seus comentários aqui, até porque a aula é free e sempre feedbacks são muito bem-vindos. Agradeço, vamos continuar o nosso projeto e em breve eu trabalho com você as aulas relativas ao pacote anticrime, alterando o Código de Processo Penal. Bacana? Valeu, um abraço, fique com Deus e força aí no seu estudo.